Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória, conversa com Sérgio Reze, primeiro papo de 2025. Sérgio, então tivemos um final de ano bom, né? Você dá uma mensagem... Do ponto de vista familiar, do ponto de vista, graças a Deus, tá tudo tranquilo, né? Mas a gente vê que, vamos dizer, os problemas que a gente vive na cidade não são problema daqui, dali ou dali. Eu acho que é a natureza das pessoas, a natureza do povo, entende? Ô, Sérgio, essa questão dessa mudança, né, das pessoas, você acha que isso tem a ver com tecnologia? Porque não existia, né? Não tem nada a ver com tecnologia. Isso é educação. Isso é criação. Isso é berço em casa, na escola. Entende? Mas você não Eu acho que hoje, vamos dizer, as famílias perderam aquele senso de dar educação, de dar uma não é educação moral só, Claro, né? De dar uma educação. Hoje você vê, eu acho que as pessoas são mais educadas hoje pela televisão. É isso que eu ia falar. Celular, televisão virou grande educador. Tem a própria escola, que deveria ser, vamos dizer, um orientador mais forte e tudo, parece que hoje não tem mais isso. Eu me lembro, quando eu estudava, eu me lembro de professor dar com a régua na cabeça de aluno. Era uma coisa permitida. E os pais dos alunos apoiavam, e quando chegava em casa, você também estava sujeito ao pai a puxar a orelha ali. A puxar a orelha. Entende? Então, eram outras... Não sei, não vou dizer que eram outras pessoas. As pessoas, vamos dizer, cresceram, evoluíram, foram embora, agora os novos, tudo. Mas a gente percebe que há um rebaixamento da qualidade moral onde a gente está vivendo. Eu entendo o que você fala, eu concordo que a televisão foi protagonista, e hoje eu acho que o celular é mais protagonista ainda, com essas redes sociais. Tem umas que é uma coisa de louco, né? Essas TikTok da vida, você fala, não é possível. E as pessoas, elas estão lá, né? Elas gostam. Sim, mas é aqui no Brasil. Fora daqui não é assim, não, viu? Não é tanto assim? Não, fora daqui você tem Você sabe que hoje eu estava lendo um amigo que está em Madrid, e ele está com um problema na perna, ele disse que pegou o metrô, ele falou assim, bom, vou sentar. Ele falou, olha, os jovens daqui estão igual ao do Brasil, tudo com a cara no celular, não ofereceram um banquinho para mim aqui no metrô. Eu fiquei pensando, falei, será que é em todo lugar? Não, o problema não é o celular, o problema é a família. Porque quem dá a condição do jovem ser um cidadão, vamos usar a expressão cidadão. Antigamente você falava cidadão era uma pessoa de respeito, uma pessoa que respeitava os outros, se fazia respeitar. Eu acho que hoje não existe mais essa expressão cidadão. Hoje é uma agressividade. Hoje está todo mundo... E olha o trânsito, como é que é, as pessoas no automóvel, no trânsito. Na política, né, Sérgio? Em todo lugar. O reflexo da sociedade está em tudo, né? Eu concordo com você. A gente está vivendo um momento terrível, onde a empatia ficou de lado. Eu não sei se essa divulgação instantânea de todos os fatos é que faz com que o comportamento do cidadão mudou para pior. Não, e uma coisa que eu vejo grave é o seguinte, né? Porque quando a gente ainda está com os fatos, né? Vamos dizer, fatos diz respeito à verdade. Mas quando você não está com os fatos, né? Tem um monte de gente que inventa as coisas, fala do outro, faz o que quer, e não há nenhuma regulamentação, não há punição. O cara pensa de um jeito, ele fala, não, a minha liberdade de expressão, isso não existe. Enfim, é um momento
Que é complicado, né? Como consertar isso, não sei. Ninguém sabe. Isso começa dentro da sua casa. Eu acho que essa colocação... Vamos dizer, liberalização começa dentro de casa. E a gente vê situações, né, cada vez mais complexas, né? E as perspectivas, Sérgio, sempre que a gente começa um ano, fica cheio de esperança, né? A gente tem movimentos no mundo marcantes, né? Deda, esperança, que esperança, não é? A gente tem visões, você tem a esperança do que acontece dentro da sua casa, da sua família, é um assunto bem restrito, vamos chamar assim. Não vejo grandes mudanças. Né? Hoje as pessoas têm qualidade de vida, essas coisas, até que relativamente isso não é o problema hoje. O que a gente vê, vamos usar a expressão, o homem público brasileiro é que está complicado. Você acha que não é um cenário internacional? Por exemplo, a posse do Trump daqui 10 dias, 2 semanas. Não é uma coisa que angustia a gente, porque ele fala muito, mas na prática acho que não vai acontecer nada. Mas fala, né? Fica aquela tensão, né? Eu não sou um sociólogo, não sou um pesquisador. A ideia é a experiência. Mas a gente precisaria, vamos dizer assim, olhar um pouquinho para ver. Eu acho que esse noticiário instantâneo, essa possibilidade que as pessoas têm de instantaneamente botar para fora aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, isso se torna público. Eu acho que isso também, é uma das coisas que contribuem para essa excitação geral, vamos chamar assim. Eu acho que você usou a palavra certa, é uma excitação geral. Acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tá... Essa facilidade das pessoas exporem, de falarem, de verem, isso Mas isso gera uma angústia, né? Você não sente isso? Não fizeram uma indústria. Hoje, isso é uma coisa que é mundial, né? Isso é mundial. Agora, aí, de acordo com o nível de educação, de cultura dos povos, de determinados povos, para alguns povos isso é uma coisa muito pior, acontece de uma forma mais, vamos dizer, contundente. Para outros povos, mesmo que exista alguma coisa fora do normal, não é tão contundente assim. Está falando dos Estados Unidos, né, que é uma grande, vamos dizer, regulador, termômetro do mundo desde a Segunda Guerra. E sempre, né, você que tem os pais que migraram, né, sempre em busca de algo melhor, né? A gente sempre vê os Estados Unidos como um lugar onde a felicidade é algo possível de se realizar, né, Sérgio? Essa é uma coisa muito daquele país, né, dos Estados Unidos. Na Europa não tem essa coisa de ser feliz, é um compromisso estranho esse, né? Não, o problema de ser feliz, isso não tem a ver, isso não é país, não é povo, é cada pessoa. Você acha que não é de uma cultura? Não. Esse nível de felicidade, de alegria, essas coisas, é de pessoa para pessoa. Tem gente que com 200 milhões na mão não é feliz. Tem gente que com R$2.000 é feliz. Entende? Então, eu acho que isso isso é pessoal, vamos chamar assim. Não é por aí. Entende? Agora, o que existe, o que a gente percebe, é que em determinadas raças, vamos chamar assim, o comportamento coletivo ele modifica-se, ele é um pouco diferente, não é? A gente, como a comunicação hoje é instantânea, você pega o jornal fala sobre o que está acontecendo na China, no Oriente Médio, ali na Palestina, Estados Unidos, na Argentina. Olha, a Argentina está o tempo todo aí ao nosso lado. Então, você vê, você acompanha
diuturnamente não, você acompanha minuto a minuto essas coisas que acontecem em outras partes do globo, entende? E isso também não deixa de ter uma influência na opinião da gente. Isso não era assim, né, Sérgio? Não era porque você não tinha acesso. Você não tinha acesso. Como é que era? Não, O que você lembra? Do que eu me lembro, a televisão daquele tempo não tinha essa coisa imediatista que tem A hoje. televisão é dos anos 70. Então Os jornais hoje, não é? A rádio. Então, eram coisas, vamos dizer, notícias ou comportamentais, essas coisas, você demorava para chegar. Era por carta? Chegava por carta? Não era por carta. Você tinha comunicação. Os jornais. Há 80 anos atrás, você já tinha televisão, você já tinha comunicação, não era por aí. É que não era uma coisa tão instantânea. O instantâneo que eu digo é a necessidade de exportar aquilo que está acontecendo ali no seu país. O seu pai recebia a carta dos parentes? Não, era muito complicado, não recebia, entende? A nossa comunicação com os parentes da família lá era complicada. Era difícil. É difícil, ainda hoje, né? Ainda hoje não é fácil. Uma situação que muda. Mas você tem alguma coisa na memória, por exemplo, da sua mãe, do seu pai, fazendo comentários sobre questões da guerra? Falou, olha, isso aqui está com dificuldade. O que eu falo, a guerra que eu tenho lembrança é essa guerra mundial que nós tivemos aqui. As guerras que aconteceram ali no Oriente Médio, a repercussão por aqui ela é relativamente muito pequena. Isso não chegava a atingir a nossa família, entende? Aqui. Então, vamos dizer, o que a gente acompanhava, isso eu sempre acompanhei, foi o que aconteceu no mundo, né? As situações na Europa, as situações lá no Extremo Oriente, com China, Japão, né? Esses países todos. Mas nessa época, né, teve de 39 foi até 45 da Segunda Guerra, né? Você lembra de situações? Não, eu lembro de comentários. Isso. Eu tinha 8 anos nessa época, 8, 9 anos. Coisas que eu me lembro, meu pai já assinava jornal naquele tempo, inclusive era assinante do Estado de São Paulo. E a gente recebia... O que não tinha era televisão. Não tinha. Não tinha essa instantaneidade. Entende? Então, você acompanhava através do noticiário jornalístico impresso. O noticiário jornalístico, vamos dizer, falado, que não era televisão, era rádio, também existia, mas não era tão instantâneo como é hoje. Sérgio, a gente veio essa semana aqui o Facebook adotando medidas lá, liberando, publicar qualquer coisa no Facebook. Você acha que isso vai fazer com que as pessoas desconfiem do que está publicando lá e volte a acreditar no jornal, seja ele da televisão? Não tenho condição de avaliar isso. Não. Você fala... Eu não acompanho. Informação para mim... Isso que eu ia falar. Jornal, de manhã cedo eu leio aqui o Cruzeiro do Sul, Estado de São Paulo. E assisto televisão, os noticiários jornalísticos, os canais aí. Para mim, isso aí é o suficiente. Porque a gente tem o que, historicamente, a gente chama de credibilidade, né? Você tem a história dos Se eu quero estar bem informado, eu acompanho, seja através dos jornais escritos, ou seja através da televisão ou a rádio, né? E as pessoas mudaram esse comportamento, né? Hoje, os jornais sofrem para existir, né? São deficitários, não tem um que não seja deficitário. Na televisão ainda nem tanto. E eu, às vezes, olho os jornais e vejo o nível
de publicidade, que é o que sustenta a imprensa, né, escrita. E, bom, não estou aqui para fazer essa análise, porque é uma análise mais complicada, mais profunda. Eu acho que tem... Isso é reflexo... Existem comentaristas mais preparados para analisar isso. Mas você, como um anunciante, né, como empresário anunciante, é o reflexo da onde o cidadão está indo se informar. Porque ele deixa de ir no jornal, não tem por que você colocar um anúncio lá. Né? Você tem que mudar, você tem que ir atrás do seu comprador. Essa é a lógica. Não, né? mas ainda a gente publica. Sim, claro que sim. Né? Isso... Mas ainda isso não é uma coisa que vai ser, vamos dizer, isso não vai acabar. Vai continuar, porque é uma necessidade da pessoa, né, do cidadão, ter acesso às informações, tomar conhecimento delas, e através da imprensa escrita e da imprensa falada ou televisionada é uma coisa muito importante. O que eu desejo, né, é que as pessoas elas entendam a credibilidade daquele que está falando, né? Porque isso que acaba... aquele que tem credibilidade, aquele que tem responsabilidade, que assume o que está dizendo, não vai inventar, falar mentira, né? Que é acho que a grande angústia do século XXI é essa, né? Hoje você tem nas redes sociais cada um falando o que quer, inventando o que quer, e aí os veículos tradicionais para filtrar isso, né? Eu acho que aí nossas autoridades que devem, né, acompanhar por aí, né, e ver o que é excesso ou o que não é excesso. Sérgio, a gente tem uma crise, na minha opinião, né, não sei se é a sua, de novas lideranças, seja no âmbito do Estado, no âmbito do Brasil. A gente sempre teve essa crise no Brasil? Isso é uma coisa... Isso não eu não chamaria isso de crise. Eu chamaria de uma evolução natural da sociedade. Eu me lembro que Sorocaba, os vereadores de Sorocaba, há 50, 60 anos atrás, eram, vamos dizer, médicos, advogados, professores, né? Farmacêutico. E hoje, para ser político, para ser vereador, não é a sua, vamos dizer, profissão que te ajuda ou te facilita para isso aí. Hoje, você ser político, para ser vereador, você tem que ser político, fazer parte de partido político, gerar, vamos dizer assim, atenção perante a opinião pública, para obter, vamos dizer assim, o apoio necessário para você exercer essa atividade política. Entende? Então, isso já faz parte da nossa vida, né? Os nomes que nós temos em Sorocaba, por exemplo, né? Eles têm a sua base de apoiadores, de pessoas que votaram neles, elegeram tudo e que participam desse debate político também. E no âmbito nacional, Sérgio? No âmbito nacional, a gente teve na esquerda o Getúlio Vargas, aí você tem um período, aí chegou Lula... Getúlio não era esquerda. Não, pelo amor de Deus. Getúlio era o quê? Mais direita do que Getúlio nunca existiu. Mas aí chega o Lula. Do Lula para cá, você não tem ninguém. Na direita, você teve o Bolsonaro, que eu vejo como um anti-Lula, não como uma liderança, né? Você teve o período do PSDB, que esses sim eram, vamos dizer, liberais, tinha uma ideologia. Olha, eu acho, a minha visão é que hoje existe algum equilíbrio nessa parte política. Mesmo o Partido dos Trabalhadores, né, vamos chamar assim o Lula,
ele não vai a excessos porque não tem como A ir. regra não permite. Os outros partidos, você veja, o governo de São Paulo está um governo bastante equilibrado. Olha, o prefeito de São Paulo, né, bastante equilibrado. Né? Então, você acompanha que não há um excesso na política. A gente não acompanha esses excessos. Você acha que o Tarcísio, o Nunes em São Paulo, eles são as novas lideranças? Não é uma questão de ser novas lideranças. Eles são as pessoas que estão aí hoje, entende? Fazendo aquilo que a população espera deles. E esses que desejam ser, por exemplo, Pablo Marçal, o que você pensa dele? Eu não conheço. E esses de Minas, Não. ou de Goiás? Não, sabe, estão um pouco longe da gente. Então, você não alcança. Em Minas Gerais, o que parece que a coisa não anda muito bem no Rio de Janeiro. Então, você não tem... O Rio de Janeiro já não é de hoje que perdeu. Estado complicado. Quando você tinha um Carlos Lacerda, que era uma liderança nacional, uma liderança equilibrada, tudo, e tiveram outros nomes também. E o Rio de Janeiro foi caindo, e é isso que nós temos hoje. São Paulo, eu acho que São Paulo está bem, não só como governador, mas existem outras lideranças também, né? Outros políticos aqui, tudo, Minas Gerais também, a Bahia está tranquila. Você não se vê você não vê alguma distorção muito grave na política brasileira. Você acha que a gente está num patamar normal de sequência? Eu acho que é normal. Do ponto de vista empresarial, Sérgio, você que quanto 40, 50 anos atuante num setor tão importante da economia, né, qual que é a perspectiva, né, do setor? Né? Porque a gente lê no noticiário está bombando, né? O brasileiro adora e está comprando carro, né? Não é bombando, não é uma coisa explosiva, entende? Eu acho que o país está andando, não é? E esse andando vamos dizer assim, não é um andando para parar e não é um andando para correria. Está andando, está equilibrado. Acho que não podemos. Não tem motivo não temos motivos para ninguém ficar preocupado. Reclamar. 2025 vem. Está andando, o país está andando e o que a gente chama de normalidade econômica e normalidade política. Você sabe que às vezes me perguntam, o que você acha, não sei o quê. Eu falo, olha, eu acho que vai ser, o que é esperado do futuro é mais ou menos o que a gente vê no trânsito. Os motoqueiros vale tudo, eles vão pela direita, pela esquerda. Olha, o Brasil viveu períodos. Teve uma época em que ou é Getúlio ou morre. Ou é Adhemar de Barros ou morre. O Brasil hoje não é mais aquele Brasil que depende vamos dizer, de algum messias que venha para salvar o país. É um país que vai ter eleições, entra. Se ele for bem... Repete. Se não for bem, vai vir outro. E se não é melhor do que aquilo que a gente gostaria que fosse, é a média do povo brasileiro. É o reflexo, né? Isso é o reflexo da média do povo brasileiro. Você sabe que eu falo isso sempre. As pessoas falam, não existe nada melhor do que ser o reflexo do cidadão, né? Por isso que essa bobagem, né, que foi de golpe, essas coisas, ainda bem que não aconteceu nada disso, né? É isso que aconteceu em Brasília, foi assim, foi um reflexo pequeno de um pequeno grupo, um reflexo relativamente pequeno de um pequeno grupo de inconformados. Mas se vê que não teve repercussão, grande repercussão. Parou por ali. Parou. Você acha que qualquer um... E olha o que vai acontecer, olha mais de centenas de pessoas que já estão sendo processadas, estão presas. E isso se chama a normalidade democrática.
Os poderes constituídos agem de acordo com o que a Constituição manda. O que o brasileiro escolher daqui 2 anos, que agora é a reta final, isso vai ser... a gente pode ficar em paz, seja que isso Não é você ficar em paz. Depende... Quem escolhe tem uma preferência. Se saber usar essa preferência para o bem da coletividade, ótimo. Se não, tem que esperar 4 anos aí para trocar. Você sabe que isso é uma coisa tão óbvia, mas quando você fala no alto da sua experiência, né, no alto da autoridade que você é, né, por tudo que se formou ao longo da vida, é uma coisa que deixa a gente, que é anterior a você, né, que veio depois, geração depois, em paz. Porque é isso. Né? O que a gente deseja nada mais do que isso. Há 50 anos atrás, as pessoas achavam que através das Forças Armadas, através de movimentos revolucionários e coisas, você mudava as coisas. Hoje não, você tem que esperar no voto a cada 4 anos. Cada eleição você troca aquele que você acha que não é bom. Assim seja. Esse é o melhor caminho. Se Deus quiser. Nosso tempo voou já. Já foi. Obrigado, foi um ótimo começo de ano. Desejar a todos aqueles que nos acompanham aqui, né, que sejam muito bem-sucedidos nesse ano que está se iniciando, se Deus quiser, para todos nós. E eu me sinto bem, estou bem. E isso é bom. Encaro, vamos dizer, esse período para frente aí com bastante confiança. Obrigado, Sérgio. Eu fico feliz e que a gente continue semanalmente conversando aqui. Se Deus quiser. Amém. Tchau, boa semana para vocês. Tchau, tchau.